dia. Bom dia. Uma grande partida, um adversário que está na ponta da tabela. E a gente percebeu durante o treinamento, a entrada do Pará na lateral esquerda, dois laterais bastante ofensivos. Como é que vai tentar equilibrar o meio de campo numa partida tão complicada como essa? Não, o Pará é o substituto natural do Pedroso, né? Vai ter a oportunidade para começar jogando uma partida. E é um jogador rodado, um jogador experiente, que jogou no Cruzeiro, jogou no Atlético Paranaense. É um jogador que tem uma boa saída, sim, mas ele também consegue marcar bem. E o Jefferson, o Ayrton, pelo outro lado, também é um jogador que chega bastante. E é importante você ter jogadas pelos lados. E a equipe que treinou, né? A equipe que trabalhou, o time que treina é o time que joga. Nós temos já uma formação que já tem alguma consistência, né? Já tem alguma evolução. Trabalhamos bem essa semana, né? Conseguimos aí melhorar em alguns aspectos, principalmente passe, posse de bola, trabalhamos muito isso. Finalização, trabalho defensivo. Né? Então acho que a semana principalmente foi muito proveitosa para a gente afinar bem essa equipe. A gente viu no decorrer do ano até aqui, desde a chegada do Ayrton, que ele é um lateral bastante ofensivo. Então a entrada do Jefferson naquele setor, até para dar um suporte maior na marcação ali na direita. Vai fazer uma dupla. Pelo lado esquerdo joga o Pará e o Iago, pelo lado direito joga o Ayrton e o Jefferson. E são jogadores com dinâmica, né? São jogadores que passam para... Então a gente tem que acoplar o que eles têm de melhor, que é a parte ofensiva, né? E claro que também se resguardar na parte defensiva, né? Então por isso que a gente vai jogar dessa forma. E a entrada do Jefferson é para dar essa movimentação, né? Para dar essa dupla jogando pelo lado direito. E o Jefferson às vezes também pode estar jogando de lateral, o Ayrton um pouquinho mais à frente, né? Então eu acho que essa dinâmica dos dois jogadores, tanto do lado direito como do lado esquerdo, pode nos ajudar muito nessa partida aí de sábado. E essa entrada, eu queria que falasse um pouquinho da entrada do Dodô como titular, né, Agel? Olha, o Dodô jogou titular comigo aqui no jogo contra a Ponte Preta. Fez uma boa partida, está tendo a oportunidade novamente de começar a partida. E é a performance do atleta que vai manter ele no time ou não. Então a gente está dando oportunidade a todos, e isso serve para o Dodô, serve para o Pará que está entrando agora. Né? Então a gente dá a oportunidade aos jogadores, ao Jefferson agora que está tendo a oportunidade de jogar também. Então a gente dá a oportunidade ao atleta e ele que vai se escalar dentro da equipe. O Dodô é um jogador diferente, é um jogador que tem uma boa bola parada, finaliza bem, tem uma boa movimentação. Se entende muito bem ali, principalmente na parte ofensiva com o Silva e com o Rafael Moura. Então a gente espera que ele possa sim fazer uma grande partida aí e nos ajudar nesse jogo de amanhã. Geralmente muitos técnicos fazem muito mistério, somente com um jogo de grande importância contra o Corinthians. Você praticamente está abrindo o time. E aí, por que adotando essa medida? Sempre é polêmica, né? Quando você fecha é porque você fecha. Quando você abre é porque você abre. Às vezes eu não consigo entender também a imprensa. Sabe? Eu não consigo entender. A gente tem algum momento que a gente vai fechar o treinamento e faz parte a privacidade com os atletas. O momento que eu entender que a gente precisa fechar o treinamento, esconder a escalação, ou treinar uma coisa diferente, alguma coisa desse tipo, a gente vai fazer isso, como a gente fez, por exemplo, no jogo da Chapecoense. E a privacidade que você tem com os atletas é importante. A partir do momento que a gente quer dar confiança ao jogador, quer que ele se sinta bem, quer que ele possa fazer o seu trabalho naturalmente, e vocês também, fazer o trabalho de vocês naturalmente, né? Então vai depender muito da situação. O jogo do Corinthians vale os mesmos 3 pontos que o jogo da Chapecoense, que o jogo do Vitória da Bahia, que o jogo do Sport. Não vale nem 4 nem 5. É um jogo difícil, é um jogo duro, nós sabemos dessa qualidade do adversário. Agora sabemos que a gente pode ir lá e fazer o nosso melhor. Já fizemos em algumas oportunidades. E eu lembro aí de um campeonato brasileiro, que, se eu não me engano, nós ganhamos 2 vezes do Corinthians, ganhamos lá e ganhamos aqui. Então o futebol está muito equilibrado, o futebol hoje é muito, muito igual. Né? Agora, claro que é difícil você jogar lá, claro que é. Agora também é motivante, né? Também é gratificante você jogar lá, né? O estádio bom, um gramado bom, uma equipe que joga e deixa jogar, o estádio vai estar praticamente cheio. Então pra gente é uma oportunidade única de você ir lá e fazer um grande trabalho, fazer um grande jogo. E buscar o resultado. E às vezes você acaba fechando o treinamento por uma privacidade, não mais que isso, não é para esconder da imprensa, não é para esconder do torcedor, não, é para a privacidade mesmo do atleta. E essa semana a gente entendeu que não precisaria disso, não, a gente precisava era de trabalho, né? Não era de esconder nada, era de trabalhar muito, e a gente trabalhou bastante essa semana. Mas já depois daquela campanha quase milagrosa na tua chegada da equipe em 2014, o torcedor sempre, imagina agora após o teu retorno aqui para o Scarpelli, tinha aquela visão daquela equipe competitiva, vibrante. Depois de uma semana cheia de trabalho, a tua primeira, né, semana cheia de trabalho, o que
que o torcedor já pode esperar de equipe vibrante para essa partida? Não, a gente espera isso, uma equipe competitiva, uma equipe aguerrida dentro do campo. Eu não vejo outra fórmula de ganhar no futebol. Não conheço. Para mim, se você treina forte, você joga forte. Se você treina 200 por hora, você joga 200 por hora. Então a gente quer isso. E isso você vai adquirir durante os treinamentos. Você passando a metodologia de trabalho para os atletas, eles estão assimilando muito bem essa nossa forma de trabalhar. Claro que alguns jogadores, ou a maioria, já trabalharam com a gente, ou aqui no Figueira, ou em outros clubes. Então isso é uma coisa que nos ajuda muito, muito rapidamente na adaptação. Agora, para você jogar futebol, como está o futebol hoje, o equilíbrio que é, e a gente tem visto isso, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro. O Gama lá empatou com o Santos 0-0, ontem a gente viu a Chapecoense empatando com o Atlético Paranaense. Então o futebol hoje está muito equilibrado. A gente está olhando a decisão do Campeonato da Libertadores da América, tem 2 clubes que há 3, 4 anos atrás ninguém sabia quem era. Um equatoriano e um colombiano decidindo a Libertadores. Então o futebol mudou. Não é mais só argentino, não é só mais brasileiro. Então hoje há um equilíbrio muito grande. Então para você ter alguma vantagem dentro da competição, você precisa ter um time competitivo, um time aguerrido, um time que tem uma intensidade muito alta, que tem uma atitude muito forte. E é isso que a gente espera amanhã. A gente espera que depois dessa semana de trabalho que a gente trabalhou e foi proveitosa, trabalhamos bastante, vários aspectos, posse de bola, vocês acompanharam o nosso treinamento, finalização, trabalho defensivo, ataque contra a defesa, demos a ênfase muito ao nível de acerto de passe, que é uma coisa que a gente precisa melhorar, e acredito que a gente vai melhorar já nesse jogo da manhã. Mas o mais importante de tudo isso é voltar essa competição, essa intensidade, essa atitude, que é uma marca também do próprio Figueira. O Figueira já tem uma identidade jogando assim, e a gente só quer nesse momento resgatar isso, para que a gente possa voltar aí nos caminhos da vitória. Mas já, o que você pode passar para a gente sobre as conversas internas sua com a diretoria no sentido de quem pode chegar e de quem pode sair do Figueirense? Olha, quando alguém sair aqui, pode ter certeza que vocês vão ser os primeiros a saber. Isso vai ser colocado, é uma coisa normal. Dentro do futebol, o que acontece? Quando chegam jogadores, alguns têm que sair, faz parte dos ajustes que tem. E isso é em qualquer clube. Sobre contratação, a gente está correndo atrás, não está fácil. Os jogadores que nos interessam, muitas vezes os clubes da Série B, da Série C, não querem liberar. E a gente tem um problema sério que a gente não pode mais trazer jogadores da Série A. Nós estouramos a cota de jogadores da Série A. E isso é ruim, porque a gente tem vários jogadores em vários clubes aí na Série A, jogadores de qualidade que poderiam servir muito bem ao Figueira, mas por ter estourado esse limite, não tem como a gente trazer esses jogadores. Então a gente está peneirando aí, principalmente na Série D, na Série B, na Série C, para ver os jogadores que nos interessam. Tem alguns jogadores que são interessantes, que são jogadores que já jogaram na Série A, que são jogadores até alguns que já passaram por aqui e já tem uma identificação também com o clube. Mas a gente está negociando porque existe uma liberação por parte dos clubes, e isso não é de uma hora para outra. Então a gente está atento ao mercado. Volto a dizer a vocês, deve chegar mais umas 2 peças, 3 peças no máximo, para ter a qualidade ainda maior. Mas o maior reforço da nossa equipe está aqui dentro. A partir do momento que a gente ter de volta aí o próprio Lins, o próprio Ferrugem, o próprio Carlos Alberto. Eu gostaria muito de contar com o Denner, contar com o Leandro, que são 2 jogadores fantásticos, tanto o Leandro como o Denner. Mas o Denner e o Leandro vão demorar ainda muito. Mas acredito que o Ferrugem, com o Carlos Alberto e com o Lins, já vai dar uma qualidade maior na nossa equipe. Rogel, sobre a questão envolvendo o Carlos Alberto, qual é a previsão? A previsão, primeiramente, era voltar contra o Corinthians. E o Igor é um jogador interessante para retornar, o volante? Todo jogador é interessante. Todo bom jogador sempre é bem-vindo. E ainda mais um jogador que tem história aqui no clube. Então, a gente está analisando, está vendo, está olhando, está observando. Volto a dizer para vocês, para uma negociação depende não só do Figueira, depende do clube que o jogador está, depende da liberação do clube onde está esse atleta. Então são vários fatores para chegar a um final. Então a gente está trabalhando muito, o departamento de futebol tem trabalhado muito em cima disso, e a gente tem estado em constante interatividade, em constante conversa para que a gente possa, o mais rápido possível, definir essa situação, de qual é os jogadores que vêm, para que a gente possa aumentar aí a qualidade da nossa equipe. Então é mais ou menos isso. E o Carlos Alberto é um jogador que a princípio estava previsto
para ele ser opção nesse jogo. E ele acabou tendo uma virose aí, né? E ficou 4, 5 dias muito debilitado. Né? Então a gente vai aguardar agora a próxima semana para ele trabalhar. Ele está trabalhando, está entregue a transição da parte física. Daqui a pouco no jogo de quarta-feira, ou mais tardar no jogo de domingo, nós temos que ter no jogo de sábado, aliás, nós temos que ter o Carlos Alberto à disposição, porque ele é um jogador importante. Né? E todo jogador importante é bom você ter ele nesse momento importante da competição. Para encerrar, pessoal, Michel, pontos contra o Sport, os pontos contra o Cruzeiro são iguais, mas uma vitória contra o Corinthians lá fora de casa dá uma moral. Dá moral, com certeza. Com certeza, isso dá moral. E é para isso que a gente vai trabalhar. Né? Sabemos da dificuldade que é o jogo, agora vamos lá jogar o jogo. Conhecemos bem o adversário nos conhece bem. Para nós não é novidade enfrentar o Corinthians lá no seu estádio. Enfrentamos várias vezes. Para o Figueira também não é novidade. Agora, claro que dá moral. E a gente está precisando dessa moral. A gente precisa ganhar um jogo aí para voltar a confiança, né? Para voltar novamente a tranquilidade. É claro que a gente está fora da zona do rebaixamento. E isso já é uma coisa importante, porque essa é a nossa obrigação. A obrigação é chegar lá dia 7 de dezembro, a gente está na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é o objetivo que foi passado para mim aqui quando cheguei. Não tem qualquer outro tipo de objetivo, e é isso que a gente está se concentrando. Conseguimos na rodada passada sair da zona de rebaixamento. Né? Gostaríamos de ter saído com uma vitória, saímos com um empate. E vamos trabalhar para que a gente possa cada vez se distanciar mais, para que a gente possa não voltar mais à zona do rebaixamento. Agora, é fundamental uma vitória. Uma vitória fora de casa, independente de quem for o adversário, é importantíssimo porque traz confiança aos jogadores, traz confiança à equipe. Né? E esse é o momento que a gente precisa buscar essa confiança para que as coisas possam acontecer naturalmente. Obrigado, pessoal. Valeu? Pode deixar aberto, viu? Foi bom acompanhar, pode deixar aberto.